Amém? Recapitulando, 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26. Você tem a Bíblia no papel, acompanha, ou no celular. Caso você não tenha nenhum dos dois, o texto está sendo projetado no telão atrás de mim. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque estamos nessa noite nos encontrando contigo mais uma vez neste lugar. Senhor, clamamos para que a intervenção do Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse ambiente de culto a Ti, neste ambiente de adoração. Pai, não permita com que as nossas limitações, os nossos pecados e as nossas falhas nos atrapalhem nesse momento, mas que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nosso meio. Senhor, agora é o momento de estar diante da Tua palavra, que são as Tuas verdades que descortinam quem nós somos e que mostram, Senhor amado, a realidade de quem Tu és. Senhor, ao contemplar a Sua grandiosidade, nós nos devotamos a Ti. Nós nos debruçamos diante dos Teus pés e clamamos pela Tua misericórdia. Que esse movimento seja constante nos nossos corações, que a Tua palavra possa verdadeiramente descortinar as nossas vidas e nos conduzir para perto de Ti. Senhor, esteja conosco, que esse momento seja regado pela graça do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos encerrando hoje uma série de 4 encontros. Nós estamos falando sobre homolitúrgicos, criados para a adoração. A máxima que a gente quer trazer com essa série é justamente a ideia de que Deus nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para que nós pudéssemos cultuar a Deus. Todo ser humano tem uma predisposição de cultuar. Nós sabemos que a origem de tudo isso vem da criação, onde Deus criou o homem com um projeto para que ele pudesse adorá-lo. Homolitúrgicos, o homem da liturgia, o homem que cultua. Fato é que, quando entra o pecado no mundo, o homem se distancia de Deus, mas essa predisposição no coração de cultuar está dentro do homem. E às vezes ele se perde cultuando outras coisas, mas fato é que o homem tem uma predisposição de cultuar. Só que um recorte muito preciso para que é o que interessa para nós nessa noite, eu quero falar sobre, aliás, o que a nossa série quer trazer é nós, enquanto servos de Deus, enquanto lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, entender um pouco mais o que significa esse homolitúrgico, a nossa prática de cultuar a Deus. Então nós cultuamos a Deus porque nós temos uma predisposição de adorar a Deus. No primeiro encontro nós falamos sobre o homem da adoração. No segundo, sobre o design da adoração. Como que se dá essa adoração, como é que é o desenho dessa adoração. Domingo passado, no terceiro encontro, nós falamos sobre a prática da adoração. E hoje eu quero falar com vocês sobre o drama da adoração. E para isso eu preciso traduzir o que eu quero dizer com o drama da adoração. Por drama da adoração, eu quero dizer o seguinte: toda adoração tem por detrás uma história que está sendo contada.
E todas as vezes que a gente cultua a Deus, nós estamos recontando essa história para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam e para as pessoas mais distantes de nós. Pense numa peça de teatro. Uma peça de teatro ele tem um drama, ele tem uma história que o autor escreveu, e quando os atores entram em cena e começam a encenar a peça, eles estão contando essa história através da sua atuação no palco. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês, guardadas as devidas proporções da palavra. O drama da adoração é: toda adoração tem por detrás uma história, e quando a gente cultua a Deus, nós estamos recontando essa história através das nossas atitudes de culto. O fato de nós estarmos aqui nessa noite reunidos tem uma história por detrás, que é resumidamente a história da salvação. Jesus nos encontrou. Então, quando a gente está aqui cultuando a Deus através dos louvores, através da oração que o Will trouxe para nós, através da reflexão da palavra, esses nossos movimentos culticos, nós estamos recontando essa história. Recontando para nós mesmos, recontando para as pessoas que estão vendo e recontando para as pessoas que estão lá fora. A lógica de Deus, eu não sei a sua, mas na lógica de Deus, quando as pessoas verem os nossos movimentos de culto, eles olham e digam assim: esse pessoal está adorando a Deus de alguma maneira. Esse pessoal está se encontrando para adorar a Deus. Essa é mais ou menos a lógica do que eu quero trazer para vocês sobre o drama da adoração. Isso é interessante, a gente olha, né, por essa questão, como a gente pode ver que, infelizmente, as pessoas fazem um pouco de confusão com isso. Porque existe uma diferença entre o drama na adoração e o drama da adoração. São coisas diferentes. O drama na adoração é fazer do culto um espetáculo. É fazer do culto um movimento teatral. E não é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo para vocês do drama da adoração, que é a história que nós estamos recontando através da nossa maneira de cultuar a Deus. E a gente percebe que isso acontece durante todo o percurso bíblico. É interessante a gente ver, por exemplo, quando Deus começa a instituir, por exemplo, nas festas e nas festas litúrgicas, nos dias santos que Deus institui no Antigo Testamento, a gente percebe essa atitude. E aí os exemplos podem nos ajudar. Quando Deus pede para que o povo de Israel guarde o sábado, o que está por detrás desse mandamento de guardar o sábado é que Deus está contando uma história, que é a história da criação, onde Deus criou o mundo em 6 dias, e tudo o que Ele fez era bom. E é isso que o texto nos diz. Depois de criar todas as coisas, a cada dia que Ele criava, Ele dizia: isto é bom. E aí então Deus, no 7º dia, descansa. Quando Deus institui o sábado de descanso para o povo judeu, Ele está querendo dizer o seguinte: existe uma história a ser contada, que vocês possam, através do descanso do sábado, ser contemplativos por conta da criação que eu fiz. Que através da guarda do sábado, ou seja, do dia do descanso, que vocês possam contemplar os feitos da minha criação e aquilo que eu fiz. Esse povo estava recontando a história da criação através do seu movimento de cultuar a Deus. A circuncisão, quando Deus institui a circuncisão, tem uma história por detrás que está sendo contada sobre o ato da circuncisão. Deus tem a aliança com o povo de Israel. Deus escolheu um povo para fazer uma aliança com ele.
Todas as vezes que um judeu separava o seu filho homem e o circuncidava no 8º dia, ele estava recontando essa história, revivendo essa história para ele, para as pessoas que o cercavam e para o mundo. Deus tem uma aliança com o meu povo, com o povo de Israel. Deus tem uma aliança comigo. Quando Deus institui a Páscoa tem uma história por detrás. A história da Páscoa é Deus dizendo para o povo: eu vou libertar vocês do cativeiro do Egito. Eu vou libertar vocês da escravidão, do cativeiro do Egito. Vocês deixarão de ser escravos no Egito. Quando Deus pede para que o povo celebre a Páscoa, Deus está dizendo para esse povo: reconte essa história. Reconte a história de que eu libertei vocês do cativeiro do Egito. E nós sabemos o peso que tem teológico sobre essa expressão na Bíblia e que a gente toma emprestado para nós do que é esse negócio de sermos libertos do cativeiro do Egito. E aí vem Jesus. Jesus chega e ressignifica estas festas e esses dias santos. Preste atenção, porque eu estou dizendo que Jesus vem ressignificar. E com isso eu não quero dizer que Jesus está dizendo assim: tudo que ficou no Antigo Testamento é obsoleto e eu venho trazer algo novo. Não. O que eu quero dizer por Jesus ressignificar esses dias santos e essas festas é que Jesus está dando um maior sentido, um sentido mais profundo a tudo isso. Então Jesus, ele ressignifica o sábado do descanso, quando ele morre numa cruz e ao 3º dia, em um domingo pela manhã, ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita no domingo pela manhã, ele conta uma história. O nosso Senhor e Salvador ressuscitou. A morte não o conteve. O nosso Senhor e Salvador ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai, esperando por nós. Todas as vezes que nós cultuamos a Deus, porque não é mais o sábado o nosso dia é domingo, por isso que o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, porque o domingo é o dia que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Todas as vezes que nós separamos o domingo como o dia do Senhor para cultuar a Deus, nós estamos recontando uma história para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam e para o mundo que está à nossa volta. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Jesus ressignifica a circuncisão, instituindo o batismo. Ao instituir o batismo, Jesus, ele diz que ele tem uma nova aliança com o seu povo. E o batismo significa e representa para o povo o morrer para a nossa natureza caída e renascer em Jesus. Essa é a história por detrás da instituição do batismo. Jesus Cristo salva pessoas e redime pessoas do pecado. E quando Jesus encontra alguém, essa pessoa morre para a sua natureza caída e ressurge para Cristo. Todas as vezes que a gente pratica um batismo, como a gente fez aqui poucos domingos atrás, nós estamos mergulhando pessoas na água e estamos tirando pessoas da água. Nós estamos recontando uma história. Nós morremos para a nossa antiga natureza e nós ressuscitamos para Cristo. E por fim, Jesus ressignifica a Páscoa, instituindo a ceia do Senhor. Quando Jesus ele institui a ceia do Senhor, ele está contando uma história. Eu sou o sacrifício vivo que morreu numa cruz para que o Salvador pudesse obter a salvação. Não há nada que um pecador possa fazer, porque tudo o que precisava ser feito, eu fiz na cruz do Calvário. Eu paguei o preço total
do que precisava ser pago. Todas as vezes que a gente ceia, todas as vezes que a gente participa da mesa do Senhor, nós estamos recontando essa história. Estamos dizendo para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam e para o mundo à nossa volta: Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Jesus Cristo foi o sacrifício vivo que morreu pelos meus pecados. Eu acho que com todos esses exemplos fica claro o que eu quero dizer como drama da adoração. Mas Sérgio, por quê? Por que Deus pede isso de nós? Por que Deus pede que a gente faça de maneira corriqueira e periódica atos de cerimônias e de ritos religiosos? Por que Deus pede isso para a gente? Por que Deus pede que, de tempos em tempos, no nosso caso, todo mês, nós estamos participando da ceia? Por que Deus pede que todo novo convertido precisa passar pelas águas do batismo? Por que Deus pede que a gente se reúna para estar juntos em uma comunidade cultuando a Deus? Por que Deus pede isso de nós? Por dois motivos muito simples. O primeiro deles é porque o nosso Deus é um Deus de relação. É porque o nosso Deus, Ele não quer que a gente assimile as suas verdades por osmose. Porque o nosso Deus, Ele nos convida para que através da nossa vida a gente possa, recontando essa história, as suas verdades sejam vivas para nós e façam sentido para nós. Porque o nosso Deus é um Deus relacional, porque o nosso Deus, Ele quer que a gente seja coautor dos seus feitos. Ele quer que a gente continue atuando numa história que Ele já iniciou. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, esse mais significativo e um pouco mais profundo para aquilo que eu quero dizer para vocês, é que o nosso Deus, Ele quer imprimir no meu e no seu coração a valorização que a gente precisa dar ao lugar e ao ambiente de encontro com Deus. E esse negócio de valorizar o ambiente e o lugar de encontro com Deus, isso é um pensamento muito forte na teologia bíblica, em toda a Escritura. O fato de Deus, Ele descer até nós e se relacionar com a gente. O fato de Deus descer até nós e se encontrar com a gente. Quer ver uns exemplos para melhorar isso para vocês também? Quando Gênesis capítulo 8, depois que as águas do dilúvio se baixam, a arca pousa sobre o monte Ararat. A primeira coisa que Noé faz, quando ele desce da arca, ele edifica um altar ao Senhor, pega alguns animais e presta culto a Deus. O que Noé está fazendo com isso? Noé está intensificando e valorizando o seguinte: eu me encontrei com Deus. E o mais lindo de tudo isso é que o altar que Noé levanta e edifica, ele fica lá. E as gerações futuras que olharem para esse altar e verem esse altar, eles vão olhar e vão dizer assim: em algum momento na história da humanidade, alguém teve um encontro com Jesus, com Deus neste lugar. Quando Josué, ele atravessa o Rio Jordão para pisar na tão esperada e desejada terra de Canaã, que era a terra prometida para o seu povo por Deus, as águas do Rio Jordão, elas ficam represadas, levando esse povo a pensar da mesma forma com que Deus abriu o Mar Vermelho, ele represou as águas do Rio Jordão. Então Josué não pensa duas vezes. Ele separa 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e edifica um altar ao Senhor, e ali ele presta culto ao Senhor. Quando Josué está fazendo isso, ele está dizendo assim: eu preciso deixar registrado que Deus nos encontrou. Eu preciso deixar registrado que Deus teve um encontro com a gente. E o mais lindo de tudo isso
É que esse altar fica lá para que as gerações futuras que passem por ali olhem aquelas 12 pedras levantadas e digam assim: Deus se encontrou neste lugar com alguém e com algum povo em um determinado momento da história. Que coisa linda. Então, com essas questões que a gente vê, a gente percebe o quanto que essa questão do encontro com Deus é uma coisa de muito valor na Bíblia. Jacó em Betel, quando ele olha e tem aquela visão extraordinária da escada, dos anjos subindo e descendo, Jacó, ele levanta um altar ao Senhor, para dizer assim: eu preciso deixar registrado aqui que eu me encontrei com Deus nesse lugar. E as gerações futuras que olhariam para esse altar erigido, eles diriam: Deus se encontrou com alguém aqui neste lugar. Todas as vezes que a gente se reúne neste lugar de encontro, chamado Igreja Batista Urbana, a intenção que está no coração de Deus é para que as pessoas que passem por aquela rua, elas olham e digam assim: esse povo marcou um momento de se encontrar com o Deus deles. Uma vez que os nossos cultos a Deus, a nossa maneira de cultuar a Deus, está mostrando isso para o mundo, a responsabilidade fica mais pesada. Que história nós estamos contando nas nossas maneiras de cultuar a Deus? Quais são as histórias que nós estamos contando? Então, com todos esses exemplos, a gente percebe que o objetivo por detrás do drama da adoração é valorizar o lugar de encontro. Essa é a minha tese aqui. O objetivo do drama da adoração é valorizar o lugar de encontro. E é por isso que eu li com vocês esse texto de Paulo da ceia, das instruções da ceia do Senhor. Porque a gente pode dizer que a ceia do Senhor é o ápice quando o assunto é um povo se encontrando com o seu Deus. Porque ceia do Senhor é mesa. E essa metáfora da mesa é um negócio fortíssimo demais na Bíblia para traduzir o que é intimidade. Depois do ato sexual entre homem e uma mulher, que é o ato mais íntimo de um homem, de um ser humano conhecer ao outro, a mesa está em segundo lugar. Nós banalizamos esse negócio de comer à mesa. A gente come nos fast food da vida, a gente come de pé. Mas na cultura bíblica, sentar à mesa para comer é um ambiente de extrema intimidade. É um ambiente de troca, é um ambiente de intimidade da casa, é um ambiente da família. É um ambiente que você senta para comer e a refeição é um prazer pela relação que está sendo trocada naquele ambiente. Então, quando a gente olha para tudo isso, a ceia representa de maneira extraordinária o ápice do que é intimidade com Deus. E aí a gente adentra no texto que a gente leu agora há pouco. Porque o texto começa dizendo assim para nós, Paulo começa a dizer para nós o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que verdadeiramente entreguei a vocês. E aqui já é uma coisa que fala de maneira bem profunda para nós. Não foi Paulo que instituiu esse negócio de ceia do Senhor. Não foram os discípulos de Jesus que instituiu esse negócio de ceia do Senhor. Não foi homem nenhum que instituiu esse negócio de ceia do Senhor. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor, eu só recebi do Senhor e estou repassando para vocês. O que isso diz para nós? Foi Jesus quem instituiu isso. Em outras palavras, Jesus é o anfitrião da casa, que preparou a mesa para mim e para você. Não foi homem nenhum. Sabe quando você vai visitar uma pessoa e a pessoa prepara aquela mesa bonita para você? Para que você possa comer? Você está entrando à casa daquela pessoa,
Ela é a anfitriã daquela casa, ela preparou a mesa, ela colocou a toalha, ela colocou os alimentos. Tudo foi ela que fez. O seu trabalho é só sentar à mesa e desfrutar do banquete que ela preparou para vocês. É isso que está dizendo aqui o texto. Não foi homem nenhum que instituiu a mesa da ceia. Jesus é o anfitrião da casa, do lugar do encontro. Foi Jesus que preparou a mesa, foi Jesus que pôs a toalha, foi Jesus que pôs os alimentos. E o texto continua, porque ele diz: eu recebi do Senhor o que verdadeiramente entreguei a vocês, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto que eu estou partindo, este pão, é o meu corpo, que é entregue em favor a vocês. E o cálice que está pondo sobre a mesa é o meu sangue que é derramado em favor de vocês. O que isso está dizendo para nós? O alimento que está sendo posto sobre a mesa é Jesus quem põe. Não há nada e absolutamente nada que você fez para entrar e se assentar a essa mesa. Jesus providenciou tudo. Você não fez absolutamente nada. Você não fez absolutamente nada para sentar à mesa da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o anfitrião da casa, ele esticou a toalha, ele é o próprio alimento, ele é o próprio pão e o próprio sangue, ele é o próprio ministrador da ceia, ele é o que traz significado a tudo. Você não fez absolutamente nada para desfrutar da mesa do Senhor. Ele fez todas as coisas e deixou tudo pronto. É isso que está dizendo para nós. Não é por nada que a gente fez. A mesa do encontro, o lugar de encontro que Deus marcou para vocês e colocou uma mesa para que a gente pudesse desfrutar de íntima relação com Ele. Você não tem mérito algum nisso. Você não fez absolutamente nada para ingressar nesse ambiente de intimidade, de relação e de mesa com o Senhor. E Paulo continua dizendo para nós, da mesma maneira, assim como ele fez com o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que isso diz para mim e para você? Jesus está dizendo que Ele está recosturando a distância que o pecado fez através de Adão comigo e com você. Ele instituiu uma nova aliança. Isso representa, naquilo que eu estou querendo trazer de maneira ilustrativa, Ele está abrindo a porta da casa e está dizendo: pode entrar e se assentar. Porque eu instituí uma nova aliança. Pode entrar, porque este lugar agora é a casa do Pai. Senta e desfruta da mesa. Porque Ele fez uma nova aliança. Ele comprou com o seu sangue e com o seu corpo vertido na cruz do Calvário. Ele comprou a minha e a sua salvação através do seu sacrifício na cruz. Ele tornou possível o nosso acesso à cruz, porque Ele fez uma nova aliança. A aliança que Adão quebrou e desfez, Deus refez novamente. Deus tornou possível para que a porta da casa do nosso Senhor e Salvador pudesse ser aberta para mim e para você. O acesso está livre. O acesso está liberado. E por fim, o versículo 26 diz o seguinte: porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que você participa da mesa, o texto está dizendo para nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. O que significa isso? O que o texto está dizendo para mim e para você? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha
é, com essa conotação que eu estou colocando para vocês, anunciar ao mundo a nossa identidade em Cristo. Anunciar ao mundo quem nós somos em Cristo. Todas as vezes que a gente senta à mesa e come do pão e bebe do suco, nós estamos anunciando ao mundo, a nós mesmos e ao mundo e às pessoas que nos cercam, quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa identidade em Cristo. Eu dei um exemplo para deixar isso claro para vocês. A Páscoa é a refeição que modela o que é a ceia. A Páscoa é esse lugar que modela para nós o que é a ceia do Senhor. E Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, tem um versículo que, para isso que eu estou dizendo aqui, ele é extraordinário. O versículo diz assim, no versículo 11 do capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa. Deus diz para este povo, coma dessa refeição, cingido com um cinto na cintura, com sandálias nos pés e um cajado na mão. O que Deus está dizendo para este povo? Isso aqui é uma refeição rápida. A Páscoa é a refeição da viagem. Deus está dizendo, eu estou tirando vocês da escravidão do Egito e vocês estão participando da Páscoa para que vocês comam rapidamente, para que vocês possam fugir dessa cidade, para que vocês possam fugir da escravidão do Egito. E com isso, todas as vezes que esse povo está participando da ceia, esse povo está construindo uma identidade, está anunciando uma identidade para o mundo. Nós somos o povo que Deus libertou do cativeiro do Egito. Toda vez que um judeu come, participa da Páscoa, eu não sei se está no coração dele, mas a intenção no coração de Deus é que toda vez que ele participe da Páscoa, ele esteja dizendo para o mundo, eu faço parte de um povo que Deus libertou das mãos e da escravidão do Egito. Mas aí vem Jesus e ressignifica a Páscoa, como eu disse para vocês. Se a identidade que a Páscoa edifica na vida das pessoas que cultuam a Deus é a prática da refeição rápida e a identidade de um povo que diz, nós estamos livres do cativeiro do Egito, Jesus, ao instituir a ceia, ele diz o seguinte, senta na mesa e coma, sem pressa. Porque eu já fiz tudo o que precisava ser feito. Não há nada que você faça. Senta da mesa e desfrute da minha comunhão. Porque tudo o que precisava ser feito eu fiz. Todo o preço que precisava ser pago eu paguei. Todas as dívidas estão pagas. A sua contribuição na mesa é só sentar, comer e desfrutar da comunhão perfeita. Senta e coma. Desfrute com calma. Sente e desfrute da comunhão perfeita. Jesus ressignifica a Páscoa, trazendo a nós esse sentido de que a gente precisa estar na presença de Deus com os nossos corações quietos, sem pressa, porque tudo que precisava ser feito já foi feito. E com isso a gente vai edificando uma identidade, e com isso a gente vai reverberando essa identidade, e com isso a gente vai anunciando essa identidade para o mundo. E qual é a nossa identidade? Nós somos o povo em que Deus restaurou a comunhão. Nós somos o povo da comunhão restaurada. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade para o mundo. Nós somos o povo da comunhão restaurada.
Todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha, nós estamos dizendo para aqueles que estiverem vendo tudo isso: nós somos o povo que tivemos a nossa comunhão restaurada por Deus. Nós somos um povo que temos uma aliança com Deus, independente de nós. Independente de quem nós somos, nós temos uma aliança com Deus. Isso me leva para uma aplicação final que eu queria trazer para vocês, nesse sentido todo, caminhando para o fim. É que enquanto nós estamos criando essa identidade do povo da comunhão restaurada, de sermos um povo que nós temos a nossa relação restaurada com Deus, nós estamos dizendo para o mundo que não existe mais ambiente estranho, ambiente de medo diante de Deus. Adão, quando peca, Deus cria Adão um homem perfeito, e por ser homem perfeito, ele tinha o poder de comungar perfeitamente com Deus, na hora que ele quisesse e no momento que ele quisesse. Enquanto o homem perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, todas as vezes que Deus quisesse se relacionar e comungar com o Senhor, essa comunhão era perfeita e plena. Mas veio o pecado no mundo e o pecado adentrou ao mundo. Qual foi a primeira manifestação de Adão depois que ele pecou? Correr e se esconder da presença de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado coloca em nós medo de estar na presença de Deus. O pecado coloca em nós vergonha de estar na presença de Deus. O pecado faz com que a gente se esconda debaixo da mesa para estar fora da presença de Deus. Quando Adão peca, Deus olha no jardim e fala: Adão, onde tu estás, Adão? Ele estava escondido. Cá para nós, se você é um cristão temente a Deus, não estou falando se você é um cristão meia boca, tá? Mas se você é um cristão verdadeiramente temente a Deus, quando você peca, a última coisa que você quer é encontrar o irmão da sua igreja, o pastor da sua igreja. O último lugar que você quer pisar é a igreja. Se tiver ceia, então você foge quilômetros. Porque o pecado, ele nos traz medo de estar na presença de Deus. O pecado nos traz vergonha de estar na presença de Deus. Só que o drama da adoração diz para mim e para você: todas as vezes que a gente participa da mesa do Senhor, nós estamos recontando uma história e dizendo uma história e recontando uma história. Não existe mais lugar de medo para mim e para você. Não existe mais ambiente de vergonha para mim e para você. Não existe mais a necessidade de se esconder atrás de uma árvore. Porque o nosso Senhor e Salvador já pagou tudo o que precisava ser pago. O que cabe a mim e a você? Confessar os nossos pecados diante de Deus. Talvez essa palavra te encontre hoje aqui ou na internet. Talvez você esteja se sentindo mais sujo dos pecadores. Talvez você adulterou com a sua esposa e ninguém sabe, só você e Deus. E você está se escondendo com medo e com vergonha. Se sentindo sujo, correndo, escondendo-se atrás de uma árvore que nem Adão. Mas essa palavra diz para você nessa noite que se você confessar o teu pecado, você não precisa esperar nem para amanhã. É agora. Pode entrar. Pode entrar porque Deus já preparou a mesa para você. Pode entrar porque a porta está aberta. Pode entrar porque essa casa não é uma casa de um estranho, é a casa do Pai. Pode sentar à mesa porque a mesa é a mesa do Pai. Pode comer do alimento porque o alimento foi o Pai que preparou para você. Eu acho que todos, talvez
Uma ilustração que eu usei nos 2 primeiros cultos e vou usar aqui pode ilustrar muito isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se você desfruta de uma boa relação, por exemplo, com a sua mãe, você pode ter cometido o pior delito contra a sua mãe. Você pode ter ofendido ela da maneira mais extrema possível. Mas você tem certeza de que você bater na porta da sua mãe, ela vai abrir a porta. Ela vai olhar para você e vai dizer: filho, que bom que você veio. Filho, sente e come. Filho, coma da refeição que eu preparei para você. Desfrute da mesa que eu preparei com todo carinho para você, como eu sempre fiz. Se nós temos esse sentimento com a nossa mãe, por que não com o nosso Deus? A palavra para mim e para você nessa noite é: se você confessar os teus pecados, venha sem medo. Venha sem medo, porque Ele já esticou a toalha, Ele já pôs o alimento sobre a mesa, Ele já puxou a cadeira para você sentar, Ele está debruçado sobre a mesa, esperando com que você chegue e se assente e desfrute da comunhão com Ele. Não existe barreiras mais, não existe absolutamente nada que impeça com que você desfrute da comunhão plena e perfeita com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Independente de você, independente das sujeiras do seu coração, independente da maior lambança que você possa ter feito, se você confessou o seu pecado, Deus está dizendo para você nessa noite: a porta está aberta, meu filho, senta na mesa, porque você não é visita nessa casa. Essa casa é tua. Eu preparei ela para você. Essa mesa é tua. Eu preparei ela para você. Não foi isso que Jesus fez com Pedro? João capítulo 21. Pedro, aquele que traiu a Jesus, e Jesus, aquele que foi o traído da situação toda, e Pedro o traidor. Não foi isso que Jesus fez com Pedro? Jesus estava esperando Pedro na fogueira com o peixe sobre a brasa e perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Em outras palavras, Pedro, confessa o teu pecado. E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz pela segunda vez: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela terceira vez, e aí Pedro cai em si. E aí Pedro reconhece o tamanho do estrago que ele tinha dentro de si. E ele fala: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. E a partir daquele momento, Pedro senta e desfruta da comunhão plena e perfeita com Jesus. E Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro adentra Atos voando. Pedro morreu, entregou a sua vida a Cristo como um mártir da maneira mais linda possível. Eu não sei como essa palavra te encontra nessa noite, meu irmão. Eu não sei se você está se sentindo mais sujo dos pecadores. Se você verdadeiramente confessar os seus pecados diante de Deus. Não existe nada, guarde isso no seu coração, absolutamente nada que te impeça de adentrar e se assentar à mesa da comunhão perfeita com o Senhor. Não tenha medo de adentrar o ambiente da presença e da relação com o nosso Deus. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos sentimos constrangidos, Senhor, quando nós meditamos na Tua palavra e na grandiosidade do Teu amor para conosco. Nós nos sentimos constrangidos porque
nós não conseguimos dar conta de entender o tamanho do teu amor para conosco. Nós não damos conta de entender que a gente não precisa fazer nada para desfrutar de comunhão perfeita contigo. Nós não damos conta de entender que a gente pode estar lameados de pecado até o nosso último fio do cabelo. Mas se nós confessarmos a nossa insuficiência em tuas mãos e confessarmos os nossos pecados, não há nada que nos impeça de adentrar a sua presença sem medo e sem vergonha. Senhor, não permita com que o diabo roube os nossos momentos de comunhão contigo. Não permita com que o nosso acusador nos diga a nós que nós não somos dignos de estar diante da tua presença. Senhor, converte os nossos corações a ti, nos traga as percepções do teu reino, para saber que todas as vezes que a gente cultua a ti, nós estamos recontando uma história de uma salvação perfeita que alcançou as nossas vidas. Senhor, eu não sei como esse povo se encontra aqui nessa noite, mas se há aqui alguém com esse sentimento de vergonha, de medo, Pai, em nome de Jesus, dissolva tudo isso. E que se essa pessoa confessar os seus pecados diante de ti, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados e torná-los justos diante de ti. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude a compreender as profundidades do teu evangelho. Nos ajude a compreender o tamanho da grandiosidade do teu amor. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Preserve-nos em ti. Salva-nos, ó Deus, de nós mesmos. E nos traga a reflexão que, independente de nós, o lugar da comunhão está acessível para todo pecador, por pior que ele seja, e por mais sujo que ele possa se sentir na tua presença. Senhor, nos ajude. Guarda os nossos corações. E que essa palavra possa ecoar nas nossas vidas e ruminar, e que a gente possa ruminá-la durante toda a semana, e que nós possamos entregar a Ti a nossa dependência e a nossa suficiência. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.